Boa noite. Casal, ó. Não, porque Bom, vou me apresentar, então. Meu nome é Pamela, trabalho na TI. A gente... é que eu não... Geralmente eu estou lá atrás, então... Muito nervosa. Tá funcionando? Tá. Começa. Conta a história, como chegaram, filhos. Então, meu nome é Eduardo, faço parte aqui da TI, mas também da mediúnica, do tratamento, praticamente tudo, né? E eu e a Pamela somos casados, vai fazer esse ano 21 anos, né? A gente tá junto já. E eu não sei se vai ser fácil contar a nossa história aqui. Eu não pensei muito o que falar, porque só de lembrar a gente já fica saudoso, né? Eu estava ali me segurando, mas a Kátia veio aqui e já me desarmou, já estava ali me segurando. E então, como eu estava falando de dor e amor, a gente é um casal que chegou aqui no Espiritismo pela dor, né? E para começar a contar a nossa história, eu vou ter que voltar um pouquinho. Lá em 2007, a gente teve um filho chamado Guilherme, e um menino bem alegre, bem... para quem conhece aqui a descoberta que a Bia estava falando, ele é um otimista, né? E quando ele tinha mais ou menos 5 anos, ele começou a ter uma ronquidão no nariz, e a gente achou que era... Como é que é o nome? Adenoide, né? A gente levou no médico e tal. Só que o exame nunca ficava pronto, ninguém sabia. E depois de uns 3 meses, né, a gente descobriu que ele estava com um tumor aqui dentro do nariz. Aí ele começou o tratamento dele. Ele fez 9 meses de quimioterapia e o tumor sumiu. Ele voltou a respirar normal, ele roncava muito à noite. E depois, acho que de uns 3 ou 4 meses, ele começou a roncar de novo. A gente fez exames e o negócio voltou. Então, a quimioterapia tinha que ser mais pesada e tal. E a nossa família, em uma conversa com a gente, um irmão meu, né, que não acredita assim no espiritismo, não tem muito essa crença, ele chegou um dia para mim e falou: olha, tu sabe que agora tu vai ter que... Eu não me passava isso pela cabeça, né? Para mim, a gente ia voltar para o hospital, ia tomar quimioterapia, depois ia passar. Mas ele disse para mim: olha, agora tu sabe que tu vai ter que talvez procurar outras coisas, algumas coisas naturais, alguma coisa assim. Daí ele disse: o que tu acha de cirurgia espiritual? Eu disse: eu não conheço nada disso aí, mas se é para ajudar, né? Daí ele mesmo procurou. E a gente mora aqui na Rua Aranguá, e é tão pertinho aqui, né? E ele ligou para mim e disse: olha, eu achei ali na Engenheiro Debreck, e liguei para lá e tal, e eu acho que vocês deveriam ir lá. E daí a gente veio aqui. Tu quer falar um pouquinho? Aí a gente veio aqui. E só que, sendo bem sincera para vocês, eu nunca tinha ouvido falar da CI, eu nem sabia o que era o espiritismo. Na verdade, tinha uma noção de alguma coisa, mas nem sonhava, nem passava pela minha cabeça o que era aquilo. Aí a gente veio, a gente entrou aqui, ainda a gente... Eu lembro da gente... A Anice veio falar com a gente, e ela usava o turbante na cabeça. Macumbeira. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente foi sempre bem recebido aqui, a gente entrou, foi feito conversa com a gente, né? A gente fez o tratamento, a gente começou a fazer tanto tratamento do hospital, as quimioterapia, radioterapia e cirurgias nele, e o tratamento aqui na CEIU. A gente ficou mais ou menos 1 ano fazendo o tratamento. Nesse 1 ano que a gente fez o tratamento, quando estava faltando uns 2 meses, 1 mês mais ou menos de quando ele faleceu, a gente fez um tempo de tratamento em casa. A gente fez à distância, porque ele não tinha mais condições de vir. Às vezes a imunidade dele estava muito baixa, aí não tinha como vir. Então a gente ficou fazendo o tratamento à distância. Quando
deu o último final de semana dele que ele passou com a gente, fisicamente, a gente recebeu uma ligação. Alguém aqui da CIU ligou pra gente, perguntou pra gente como é que a gente estava, como é que o Gui estava. E falou que eles iam começar a ir, se a gente aceitava, de algumas pessoas ir até a nossa casa para fazer o passe lá, né, para o tratamento em casa. E depois que eu desliguei o telefone, eu lembro que, na verdade, eu não sabia o que falava. E ontem eu fiquei pensando, lembrando, e eu lembro que naquele dia eu fiquei, nossa, muito feliz, sabe? Fiquei feliz porque eu pensei, nossa, às vezes é pessoas que a gente nem conhece. Não conhecia ninguém aqui, a gente só vinha segunda-feira fazer o tratamento, ia para casa, ia para o hospital, voltava do hospital, vinha aí segunda-feira aqui. Então, fiquei muito contente aquele dia. Ainda falei para o Eduardo, eles vão marcar, eles vão vir aqui. Mas o Gui estava ficando cada vez mais fraco. Só que, como a gente tinha conversado até, depois que ele faleceu, depois que a gente percebeu que não, ele não estava legal, ele estava bem, bem mal. Só que, como pais, a gente não sei se é como pais, mas eu e o Eduardo, assim, em nenhum momento passou na nossa cabeça que o Gui não ia estar mais aqui, que aqueles dias ali ser os últimos. Na segunda-feira, a gente levou ele para o hospital, porque ele passou uma noite febril, ele não estava mais enxergando também, e a gente levou ele para o hospital. E o médico disse para nós que... Que sempre que a gente levava ele lá, como qualquer criança, mas eu acho que um pouco mais também por ser um otimista, né? Ele era um escândalo para botar agulha nele, né? E o Franco deve saber que não deve ser muito bom, a Jaque também, né? Mas sempre era um berreiro. E nas últimas vezes, tanto que ele tinha que tirar sangue para ver se a imunidade dele estava boa, para ver se ele podia passear, porque ele não tinha esse problema de sair de máscara. Na época nem tinha essa coisa de máscara. Se pai, eu quero ir no shopping, mas tu não pode, tu vai ter que usar máscara. Não faz mal. Então ele ia com a máscara, todo mundo ficava olhando para a gente, né? Mas a alegria dele era sair assim, por isso que tinha que fazer o exame de sangue. E também tinha as picadas de quimioterapia, depois ele botou um catéter aqui, tinha que sempre colocar por aqui. E daí nesses últimos dias ele estava assim bem... Ele só dormia, tanto é que daí eles furavam ele nem se mexia mais. Assim, a gente levava ele no colo e eu botava ele no carro. E nesse último dia o médico acompanhou. E ele botaram a agulha nele assim, ele nem se mexeu. Aí ele me chamou numa sala. Eu não lembro assim as palavras que ele usou, mas ele falou assim alguma coisa que se a gente quisesse deixar ele lá em observação no hospital. Tá? Esse tempo ele já não estava mais fazendo quimioterapia, né? Ele estava fazendo o tratamento paliativo já. E se a gente quisesse deixar de internado ele lá e tal, porque na verdade ele estava falando para mim que a qualquer momento ele podia falecer. Só que eu saí de lá assim, esse cara, que sou eu, né? Mas esse cara não sabe nem o que está falando. Daqui a pouquinho ele vai melhorar, é só uma fase que ele está passando agora. E a gente não enxergava que ele estava mal, assim. Ele estava bem mal, mas a gente tinha esperança muito grande. Até uma vez a gente estava aqui na CI, eu sei que isso é coisas assim que acontecem, e alguém falou para mim assim, vocês têm que ter mais fé. Eu pensei, poxa, mas mais fé ainda, eu não sei como a gente vai fazer para... Não que a pessoa que falou isso, né? Que a gente já conversou, né? E a gente não tinha como trazer ele para cá, não tinha como... O estado dele era muito... Mas assim, a gente sempre foi muito bem atendido aqui. Na época era a Márcia, a Nair, que ficavam ali na frente. Vocês não sabem, eu posso falar porque eu estava nesse lado aí e hoje estou falando por esse lado aqui. A importância que vocês têm quando a pessoa chega ali na frente e são bem atendidos, porque... até me emociona, porque a gente chegava, sentava aí onde está a Márcia aí, e ele ficava jogando um joguinho no celular aí, e a gente escrevia folha, e sempre rindo e conversando. Talvez a gente já tinha uma ligação e nem sabia, né? E era assim gostoso, a gente esperava segunda-feira para vir para cá, que engraçado, né? Parecia que era uma diversão, e a gente ficava bem pouco tempo aqui. E
Mas daí, voltando lá no médico, o médico falou isso para mim e eu pensei, não sei nem o que ele está falando. Mas daí, no outro dia, ele ficou bem mal, muito mal mesmo. Eu fui no trabalho outro dia para dizer que eu não... antes eu queria falar um negócio. Que teve uma vez, acho que foi a última vez que ele veio aqui, a gente foi fazer uma conversa com a Bia, e ele ficou sentadinho lá, não estava a dona Sandra lá. E eu esqueci de trazer o negocinho aqui. E daí ele ficou sentado lá esperando a gente com o celular. Ele jogava muito joguinho. E eu não lembro muito bem como foi. E ele disse para mim, pai, depois tu... O celular aí está falhando, né? Não tem outro? Aí depois eu fui olhar o celular e tinha essa foto aqui. Ele bateu sozinho para mostrar para nós ali bem tranquilo. Sou eu. Acho que é o teu. Sou eu. Estátua. Então, para quem não conhecia, esse é o Guilherme. Tá ligado? E já me perdi, não sei agora o que eu Tá estava ligado falando. meu microfone? Não. Eu ia trabalhar de manhã e eu ia lá falar e dizer, olha, infelizmente eu não vou conseguir vir aqui, eu vou ter que ficar uns dias fora, porque eu vou ter que ter cuidados em casa. Eu ia comprar uma cadeira de essas, como é que fala? Quando Cadeira eu de chego ali, dá papai, barulho porque aqui. ele não sentava mais Barulho quando sozinho. chega ali. Fui comprar coisas para fazer sopa e coisas assim, porque ele não comia mais nada sólido. Aí cheguei em casa e ele não estava se mexendo mais. E a gente levou direto para o hospital, meu pai levou ele junto com a gente. E dali ele... Foi assim, questão de 1 hora, eu acho, né? Ele acabou desencarnando. A gente chegou lá no hospital, aí a gente entrou, eu já tinha falado com o médico, eu tinha ligado para o médico dele, né? E a gente foi direto para um quarto. A gente ficou lá. Na verdade, eu não ia falar assim, né? Porque é uma coisa tão legal, mas é uma história, eu acho que, né? Tudo é válido. A gente ficou lá esperando, na verdade, ele dar o último suspiro dele, e a gente ficou lá até acontecer isso. E quando ele partiu, né? A gente lembrou da ceia. Foi uma coisa assim, né? Tão automático. A gente e eu lembro que teve uma vez que a gente veio numa palestra e eu vi uma psicóloga, uma assistente social, acho que era, né? Sentada aqui, e eu lembro que era lá do Hospital Santo Antônio. E aí eu disse para o Eduardo, tem aquela psicóloga, vamos pedir para ela ligar lá para o CEIU, ver se ela consegue alguém para vir aqui. A gente queria que alguém fosse lá para fazer uma oração, né? Ele tinha acabado de desencarnar e foi a primeira coisa que a gente pensou. Achamos ela e ela ligou, e isso era perto do meio-dia, e foram 3 pessoas aqui da CEIU lá. Coisa assim, rápida. Para mim foi rápido, porque, né, E lá foram feita uma bela oração. A gente sentiu até... Tinha uma dessas pessoas que era um médium, então ela falou para nós, ele não está mais aqui. A gente não entendia muita coisa assim, né, das crianças, quando elas desencarnam e tal. E ela deu dicas assim de roupas que a gente tinha, né, para colocar nele, tipo assim, como é que ela ia saber daquilo ali, né? É que, na verdade, a gente não esperava que ele ia falecer, então a gente não sabia o que a gente vai colocar nele. Não, sabe, não... Nunca aconteceu isso com a gente, o que a gente vai fazer? E aí ela disse, bota a roupa que ele mais gosta. Bota a roupa que ele gosta de usar, veste do jeito que ele gosta. Aí eu botei uma calça nele de tactel, porque ele odiava jeans. E uma camisa de... Como é que era o nome? Super Filho. Com coisa do Super-Homem, né? Mas escrito Super Filho. Boné, o óculos e o videogame dele, controle. E esse boné. Então... hoje a gente sabe que ele é um trabalhador,
na casa, né? Ajuda muito aí. E depois disso, a gente teve o velório, né? No dia seguinte, era uma quarta-feira, teve a celebração da cremação, né? Da cremação. E depois a gente foi para casa. Lá estava nós dois. Só que era quarta-feira. Quarta-feira, o que tem aqui na CEIU? Palestra. Então, vamos assistir online, já que a gente está em casa, né? E a gente colocou a palestra. A palestra é do Fábio e o tema era Crescendo com as Perdas. E coincidência ou não, né? Mas só queria dar um parênteses ali, a importância da CEIU nessa hora para nós, porque a gente nem sabia se eles iam no hospital, mas eles acabaram indo. Eu não vejo isso acontecer aqui com frequência, enquanto o tempo que eu estou aqui como voluntário. Mas isso deu uma força muito grande para nós, porque foi quase feito um evangelho lá na hora. E que nem ela falou, foi muito rápido. Daí depois eles estavam lá no velório, sabe? Que nem a Pamela estava falando para mim. A gente conhecia eles de vir aqui, mas eles como fossem pessoas um pouco estranhas para nós. Não estranhas assim, né? Mas acabaram indo lá. Então, isso dá uma força muito grande, porque só quem está lá sabe, às vezes, as palavras que quer escutar, né? Às vezes a família não consegue. Nessa época ali depois, a nossa família um pouco se distanciou da gente. Eu entendo eles, porque eles não conseguiam falar sobre aquilo e também não sabiam o que falar para a gente sobre aquilo ali, né? Deixa eu... Daí para frente, né? A CEIU já foi muito importante nesse nosso caminho, porque a gente acompanhou ele aqui e quando essa transição dele também. Mas depois a nossa vida foi querer vir para cá. Então a gente não perdia uma quarta-feira, uma identidade eterna. A gente veio uma vez e sabe que a gente daí ficava em casa sem... a nossa vida era cuidar dele, né? E de repente ele não estava mais. Aí eu lembro que a gente tinha uma cesta básica em casa. Veja, a gente nem sabia de horários para nós, as pessoas ficavam aqui direto, né? E a gente ligou aqui, era uma quinta-feira. A gente tem uma cesta básica. A gente pode levar aí? Pode. Acho que foi a dona Sandra que atendeu o telefone. E a gente veio aqui, tinha uma roda de pessoas aqui, ó. Nossa, e eu já sou muito envergonhado, já passei ali. Alguém me falou assim, já senta aí, já fica aí. E era o SOS Emocional. E tinha 2 turmas. Era cada 15 dias era turma diferente, mas toda quinta era uma turma. E aquilo ali, nossa, a gente começou a escutar as pessoas, a gente falou. Um momento de desabafar. E daí eles deixaram a gente participar da outra turma. Então a gente vinha na quarta, vinha na quinta, vinha no domingo, vinha na quarta, vinha na quinta, vinha no domingo. Nós estava direto aqui. E aí sábado do Identidade, né? Identidade no sábado também, no Identidade. Segunda-feira, tratamento. O que tinha? A gente chegou um dia a falar assim, o que tem mais para fazer aqui? Né? Era o emocional. Aí até que a gente ganhou um presente da Anice do Zé. O curso lá no Inato. Para a gente se conhecer. E foi uma coisa tão maravilhosa para a gente, sabe? Mesmo o Gui não estando mais aqui com a gente descobrindo que ele tinha um grupo de comportamento, que ele agia de tal maneira, porque que para ele ir para o hospital era uma festa, sabe? Eu falo e agora eu olho para o Franco, porque o Franco... Mas era uma festa, porque assim, ó, tirando a agulhada, para ele era um quarto de hotel, sabe? A gente juntava as camas, fazia uma cama de casal, dormia eu e ele naquela cama. O Eduardo ia para lá, ficava lá, depois à noite ia para casa. Então, para ele estava tudo bom. Os pais estavam lá, e ele era paparicado, era levado videogame para ele, era uma festa para ele. Então, aquilo ali não... Ele foi para Curitiba fazer cirurgia. O médico ficou abismado com ele, porque ele fez cirurgia, no mesmo dia ele estava lá feliz, alegre, e... Para ele ele só queria saber a hora que ele ia ganhar alta para poder ir no shopping. Então, assim, aí a gente percebeu o porquê
que ele era daquele jeito. Então, tipo assim, mesmo ele não estando mais fisicamente aqui, a gente descobriu tantas coisas ainda que do jeito dele, né? Então, que nem o Eduardo falou, depois disso tudo a gente, até o final do ano, esse mês, dia 31, vai fazer 6 anos que ele desencarnou. E de junho até final do ano de 2016, a gente veio como frequentador. A gente fazia tudo aqui na casa, né, que nem eu falei. E não faltava nenhum dia. Não via a hora de chegar. E aí, no final do ano, eu lembro que a Anice falou que ia abrir o curso para os voluntários, que quem quisesse, aí a gente já, né, vamos se inscrever. Aí, em 2017, né, no início teve o curso, a gente começou a trabalhar na casa, né, ser voluntário. Então, estamos aqui agora há 5 anos, trabalhando bastante. Mas, ao mesmo tempo que a gente vem para ajudar, a gente é ajudado, sabe? Então, tipo assim, eu penso assim que a gente às vezes quer ajuda, quer a cura, só que a gente também tem que ir atrás. A gente não pode deixar e ficar em casa. Era o que ia acontecer, sabe? E eu acredito que assim, a espiritualidade ajudou muita gente, ajuda até hoje muita gente. Porque não é porque a gente está falando aqui, não é porque eu não chorei, mas eu sinto falta dele todo dia, sabe? Mas eu aprendi que sentir falta, sentir saudade, isso é normal, a gente vai sentir. Se eu quiser chorar, eu posso chorar, não tenho problema com isso. Eu vou chorar, eu choro, sinto falta dele ainda. Mas a gente aprendeu assim que é normal, isso é normal. A gente não pode, sei lá, ter um rancor, raiva, ou buscar alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que a gente tentar buscar com amor, com carinho, e ele vai estar sentindo essas coisas, sabe? A gente recebeu psicografia também no Fore Blue, logo no primeiro ano já, né? E só para falar o que a Pamela estava falando, deu um exemplo essa semana, acho que foi, eu estava conversando com a Anice e outras pessoas, que às vezes a gente chora e a pessoa diz, mas vocês não são espírita, né? Vocês sabem que ele... Daí eu dei um exemplo assim, né? Que imagina assim, a pessoa que vocês mais amam nessa vida vai morar agora lá para a China ou para a Coreia do Norte. E daí ela não consegue mais contato para fora, porque lá é muito fechado, né? Não tem esse contato. E vocês sabem que ela está viva lá, mas vocês não escutam mais nem a voz dela, porque não conseguem fazer ligação. De vez em quando vocês ganham um bilhetinho assim, estou bem. Vocês sabem que ela está lá, mas vocês não escutam mais a voz dela, vocês não veem mais a aparência dela, mas a saudade fica e é muito forte. E daí, então, tem mais alguma coisa? Para quem não... Eu sei que ele deve estar aqui junto com a gente, né? E também, se fala esse negócio da dor, do amor, comecei falando que a gente veio aqui pela dor, mas por tudo que a gente fez com ele, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que a gente chegou aqui pelo amor que a gente sente por ele. E eu sei que ele deve estar aqui junto com a gente, mas para quem não sabe como a gente era junto, eu esqueci de trazer o negocinho. Não, esqueci lá. É o negocinho pretinho. É só apertar o... É isso aí, obrigado.